Internautas do blog do Edson Silva, antecipadamente os nossos agradecimentos pela audiência. A nossa entrevista de hoje é com o deputado estadual Carlos Felipe. Ele é um dos representantes do PCdoB na Assembleia Legislativa Cearense, médico, ex-prefeito do município de Crateús, um dos parlamentares mais assíduos no uso da tribuna da casa e sempre tem feito referências às questões da saúde, sobretudo em defesa do SUS. O deputado Carlos Felipe antecipa os meus agradecimentos pela audiência, pela concessão dessa entrevista e pergunto ao senhor o que é fazer política em tempo de pandemia. Eu queria abraçar a todos os seus internautas que vão nos ouvir e agradecer e honrado pelas palavras. Queria dizer que foi doloroso fazer política, primeiro porque a gente retornou e teve uma grande idade para a gente ficar próximo do nosso eleitor, conviver, mas também foi um momento de testemunhar muita dor, muito sofrimento. Foi distante da casa, portanto, não tinha aquela presença, as reuniões eram virtuais, não tem aquela interação, mas eu acho que a casa fez o seu papel, a Casa Legislativa. E eu tive a oportunidade de conviver no dia a dia com as pessoas no sofrimento da pandemia. Deputado, no seu último pronunciamento, em uma dessas sessões, das duas sessões presenciais que aconteceram agora recentemente, a última foi nesta semana, quinta-feira, o senhor destacou no seu pronunciamento uma figura muito conhecida sua, amiga lá de Crateús, chamada de Manelinho, que passou a ideia de que ele, uma das vítimas desse Covid-19, passou a ideia até de que a doença é desconhecida para muitos profissionais, porque pelo relato que o senhor fez, ele chegou aí 3 vezes ao hospital, duas delas a UPA, né? Só na terceira que foi identificado que realmente estava com o Covid-19. Essa doença é realmente tão difícil de ser identificada de pronto? No início de uma pandemia, no início de uma doença nova, é comum essa falta, esse desconhecimento, o não preparo. Não tinha havido um tempo ainda do treinamento desses profissionais em todo o estado. Nós tivemos muitos profissionais novos, egressos. Pra você ter uma ideia, muitos profissionais recém-formados precisaram assumir o papel de frente, né? Normalmente o colega se forma e depois que ele se forma ele faz uma residência médica, mas a maioria das vezes aí tivemos recém-formados, tivemos pessoas trabalhando muito tempo e nós tivemos também uma grande quantidade de atendimentos, né? Porque o sistema ele já é um sistema ruim, falho, então eu não atribuo tanto isso ao profissional, mas eu atribuo mais ao sistema, ao déficit de profissionais que existe no sistema, os problemas crônicos do sistema, como precarização de emprego, como terceirização, como profissionais pagos via cooperativa, RPA, falta de um percentual alto de servidores efetivos. Tudo isso realmente afetou também o atendimento, né? E o excesso. Numa UPA, por exemplo, a UPA de Crateús é uma UPA de dois médicos. Eu acho que tem dias lá que eles atendem mais de 150 pacientes por dia. Imagine você atender em 24 horas 70 pacientes. Então, atribuo a tudo isso. Eu acho que eu sempre atribuo aos colegas um papel muito importante, eles foram verdadeiros guerreiros. E acho assim que hoje está muito simples, né? Porque essa doença também é uma doença que teve muitos sintomas que ninguém conhecia. Por exemplo, no segundo mês da doença no Brasil, em abril, muitos médicos ainda não diagnosticavam quando era anosmia, aquela falta de sentir cheiro, ou agiosia, aquela falta de sentir o palato, que é próprio dessa doença.
Tiveram o AVC, por exemplo, no Brasil, o Albert Einstein começou a fazer testes para todo paciente que tem AVC, fazer teste para Covid, que se percebeu que muitos eram Covid, infarto. Então, existe também um aprendizado. O que você falou é verdade. Deputado, nós podemos dizer que, passada esta fase mais crítica dessa pandemia, a medicina brasileira, sobretudo a cearense, evoluiu? Eu acho que vai ficar um legado. Agora, nós precisamos garantir esse legado. Por exemplo, primeiro, qual o grande legado? Foi o aumento da estrutura do Estado. Me parece, eu não tenho os dados exatos, mas eu acho que nós abrimos mais de 700 leitos. Quantos leitos foram abertos de UTI, né? Eu não sei o número total exato, eu não tenho o dado seu aqui, mas nós vamos sair também com boa parte desses leitos de UTI credenciados, não são todos. Nós tivemos um hospital como o Da Vinci, que hoje, que estava muito tempo parado, e que há muito tempo existiu uma tentativa de negociação com a Arruda Baixo, com o próprio Henrique Javi, para que ele fizesse parte da rede do Estado, mas nós tínhamos dificuldade do Da Vinci para dar mais suporte, porque nós tivemos uma perda muito grande de leitos do Estado, privado, setor conveniado. E o setor público ele não compensou isso quando você compara com a população. Se você pegar 15, 20 anos atrás e hoje, o percentual leito, população, com certeza é menor. Porque nós tivemos o fechamento de muitas instituições filantrópicas, de muitos hospitais privados, que quebraram com o financiamento do SUS. Aqui em Fortaleza mesmo, Policlínica, nós tivemos o Hospital do Luciano Frota, nós tivemos o PSA, nós tivemos vários leitos no Batista, Curadários praticamente todo, ficou um percentual pequeno de pacientes, enfim. Eu acho que vai ficar um legado. Precisa segurar esse legado. Nós precisamos, por exemplo, muitos locais, como Crateús, por exemplo, que abriu, que tinha no passado 240 leitos, e hoje só tem 140, abriram 30 leitos num hospital que fechou no passado. Mas já fechou de novo, o certo era ter mantido. Esse legado nós não vamos manter, mas vamos manter a UTI. Eu acho que vai haver um avanço na medicina, mas, sobretudo, precisa que os homens públicos, os políticos, os governantes consigam assegurar que esse investimento que teve maior nesse período da pandemia, não na sua mesma proporção, mas que continue, que aumente esse investimento. Porque o exemplo ficou para o mundo, precisa ter saúde pública, não dá para ter aquela visão neoliberal do Boris Johnson, da Inglaterra, que defendeu na sua campanha um estímulo à medicina privada como alternativa para o sistema público de saúde inglês, e ele mesmo precisou se internar lá para poder escapar da doença. Então, o sistema público precisa existir realmente. No mundo todo. Deputado, no seu pronunciamento também, o senhor me chamou a atenção um ponto que o senhor disse que, advertindo ao secretário de Saúde do Estado, quanto ao funcionamento ainda desses consórcios de saúde. Quer dizer, um tema que já foi discutido bastante aqui no estado do Ceará, teve medidas do governo estadual com este próprio secretário, intervenções do Tribunal de Contas do Estado, da própria Assembleia. O senhor fez alguns pronunciamentos se referindo a essa história desses consórcios, e a coisa ainda não está nos trilhos? O secretário tem tido um esforço imenso, mas existe, depois que o governador Cid, quando o governador instituiu o consórcio, você tinha uma seleção pública, que era por 2 anos, que podia ser adiada por 2 anos. E a ideia, quando ele construiu, junto com o Ananias, era João Ananias, secretário de Saúde, a ideia é que depois fizesse um concurso público para você ficar definitivo. Como está propondo agora o nosso secretário Cabeto, aconteceu um hiato entre esses 4 anos, quando o governador Cid começou, e o momento que nós vivemos hoje. E que o secretário Cabeto tentou resolver isso, mas ainda não se efetivou, que é a criação das 5 agências, concursos via seleção pública. Ele precisa ainda, me parece, alguma regularização da lei dentro da Assembleia. Carece de algumas ações, porque existe muita resistência. Porque, para algumas pessoas que fazem da política uma politicagem, eles preferem ter aqueles cargos
para eles indicarem ações políticas, que nem sempre atendem a critérios técnicos. E isso não pode ocorrer, não, na minha opinião, não pode ocorrer, não foi o princípio pelo qual foram formatados os consórcios. Então, isso foi uma distorção, um desvio no projeto inicial e que precisa ser corrigido e que o CABET está ciente disso. Eu já alertava isso no meu primeiro mandato, no segundo e terceiro ano. Todos os secretários sabem disso, o Henrique Jardim sabia disso, e o CABET abraçou essa briga de frente, com muita coragem, mas ele também tem resistências internas dentro políticas mesmo, pessoas que preferem manter, infelizmente, colegas que preferem manter esse sistema, porque faz desse sistema uma forma de conseguir votos, né? Indicações políticas, de amigos, conhecidos, familiares. Infelizmente, isso existe. E isso agora resultou em muitos problemas. Agora, pode ter certeza que muitas das compras adquiridas por eles, e o CABET é um homem muito sério, com certeza ele vai estar recebendo essas denúncias e ele vai estar encaminhando, como ele encaminhou as outras. Eu espero que isso se resolva para o bem da população. Deputado, agora voltando um pouco para a política, porque já estamos aqui na nossa reta final, eu fiz uma entrevista recentemente aqui com o vereador Valdo Lima, seu companheiro de PCdoB, e falando sobre a atuação do partido, ele reconhece que grandes dificuldades para o partido, que vem experimentando já de algum tempo, e também para esta eleição que se avizinha. O senhor é um homem ligado à região dos Inhamuns, é um PCdoB do interior do Estado. Eu pergunto ao senhor, lá também tem essa dificuldade para o partido? É um partido pequeno, né? É um partido que não tem representantes da União, né? Tem um espaço muito bom em Fortaleza, junto com o Roberto Cláudio, né, na habitação e na cultura, e no Estado, na CECITES, com o nosso secretário Nessa Arruda. Mas, realmente, ele perdeu espaço, éramos 2 deputados federais, tínhamos senadores, tínhamos a Secretaria de Saúde, e é mais difícil, com certeza, é mais difícil trabalhar com o partido, mas as bandeiras do partido têm nos ajudado a nível nacional, as lutas que foram colocadas a nível nacional têm nos dado muita visibilidade. O nosso pré-candidato em Fortaleza, que é o professor Anísio, é um homem de uma história de luta pelo Fundeb, ele é um dos que fez parte do projeto inicial quando foi fundado o Fundeb. Recentemente estava nas grandes articulações nacionais do novo Fundeb e que defende uma bem clássica, as bandeiras nos ajudam, né? A defesa da saúde pública, da educação pública, do concurso público, né? São pontos que nos ajudam. Eu acho que a história do partido é uma história bonita, sabe, de luta, e eu acho que isso nos incentiva, nos deixa muito bem. A vontade a nível nacional, graças a Deus, nós não tivemos envolvidos com problemas sérios a nível nacional, em termos de escândalo. O partido sempre foi muito coerente e vem aí trabalhando para crescer, né? Hoje a nossa referência nacional, temos várias referências nacionais, como o Flávio, que é uma referência hoje para o país, Flávio Dino. Temos uma referência no Rio Grande do Sul, com a Manuela. Orlando, que vem fazendo uma boa campanha em São Paulo, de muita visibilidade. Acredito que esse ano o partido a nível nacional ele deverá crescer. No estado do Ceará, eu não posso lhe dizer isso, porque a ausência de deputado federal no estado vai nos colocar em dificuldade. Vai depender muito da campanha, da capacidade da campanha do partido em Fortaleza com o Anísio. Deputado, eu sou muito grato pela entrevista que o senhor acaba de nos conceder e desejo sucesso nas suas empreitadas. Muito obrigado. Eu agradeço muito, abraço a todos.